Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui, como sempre, Pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria estarmos juntos neste momento, abrindo a palavra do Senhor, lendo, refletindo, entendendo e discernindo. Já lemos Lamentações capítulo 1, lemos Lamentações capítulo 2, estudamos Lamentações capítulo 3 e agora chegamos no quarto capítulo deste livro impressionante, não é? No capítulo de número 1, você tem uma visão bem externa, né, de tudo que está acontecendo. O poeta e profeta Jeremias, ele descreve as aflições de Jerusalém, ele explica as razões das aflições e termina o capítulo falando sobre os efeitos das aflições. Então, ele no capítulo 2, do versículo 1 ao 8, ele fala dos adversários de Jerusalém. Do versículo 9 até o 16, ele trabalha com a agonia de Jerusalém. E termina, sim, com uma súplica, com uma oração da cidade, pedindo misericórdia. Quando você vai para o capítulo 3, a visão não é mais uma visão externa e nem interna. É uma visão que nós poderíamos chamar de ascendente, ou seja, uma visão que consegue enxergar todos os dramas que ali estão à luz da compaixão de Deus. Então, você olha para os céus e você tenta entender tudo o que está acontecendo. É uma visão muito diferente do capítulo 1 e do capítulo 2. Podemos dividi-la em 4 grandes partes, né? Em primeiro lugar, do versículo 1 a 20, a vara da ira de Deus. Depois do versículo 21 a 39, a multidão das misericórdias de Deus. Depois do 40 até o 54, a justiça dos juízos de Deus. E do 55 ao 66, uma oração do povo de Deus. Muito bem. Depois de, em Lamentações capítulo 1, você ter uma visão externa como espectador de tudo que está acontecendo. Depois, no capítulo de número 2, uma visão interna. Jeremias vai ao coração de Deus e verifica o que está acontecendo por lá e vai ao coração da própria Jerusalém, vendo também o que está acontecendo. E depois de ter uma visão absolutamente ascendente, aquela visão em que, mesmo estando do lado de fora, você compreende as razões de tudo que está ocorrendo e não se desespera, né? Porque é uma visão completamente transcendente, né? Jeremias agora vai fazer uma análise muito interessante, profunda, de todos os fatores envolvidos em toda essa catástrofe. Ou seja, no capítulo 4, o centro é os pecados de todas as classes de Israel são analisados. Judá é verificada no tocante a cada uma das suas classes. E aí você tem uma visão que nós poderíamos chamar de visão global, né? Se você puder dividir esse capítulo comigo, então, do versículo 1 ao 12, está muito clara a análise da futilidade da glória humana. Do versículo 13 ao 16, fica muito clara a análise que Jeremias faz sobre a futilidade da liderança humana. Do versículo 17 a 20, também fica absolutamente patente, aberta, clara, solar, a análise que Jeremias realiza sobre a futilidade dos recursos humanos. E do versículo 21 ao 22, a futilidade do orgulho humano. É muito interessante isso, né? É interessante como aqui no capítulo 4, depois de Jeremias abrir completamente seu coração, e no capítulo 3
entender tudo o que está acontecendo e entender que eles ainda não foram completamente destruídos em razão das misericórdias de Deus, aí Jeremias vai olhar para a sociedade em Jerusalém, em Judá, e vai ver que glória humana não faltava, liderança humana também não faltava, recursos estava sobrando, orgulho, meu Deus do céu, saindo por todos os poros daquela sociedade. E aí Jeremias diz, olha, tá vendo? Adianta alguma coisa a glória humana, adianta alguma coisa a liderança humana, adianta alguma coisa os recursos humanos. O orgulho humano não adianta absolutamente nada. Quando Deus vem, Deus passa por cima como tratou. E aí fazer o quê? Então esse é um capítulo muito especial, que nós vamos agora analisar a partir do versículo 1 indo até o versículo 12. E vamos começar falando sobre a futilidade da glória humana. Muito bem, irmãos, numa visão absolutamente global de tudo o que está acontecendo aqui, Jeremias então olha para Jerusalém de forma muito crítica, extremamente crítica. E lá no capítulo número 4, do versículo 1 a 12, assim está. Vamos juntos? Capítulo 4, do versículo de 1 a 12. Como o ouro se tornou turvo, como está o mais fino ouro modificado. As pedras do santuário estão despejadas no alto de cada rua. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis ao ouro fino, como eles são estimados como jarros de barro, o trabalho da mão do oleiro. Até os monstros marinhos estendem o seio, e eles dão de mamar às suas crias. A filha do meu povo tornou-se tão cruel como as avestruzes no deserto. A língua da criança que ainda mama adere-se ao céu da boca por causa da sede. As crianças pedem pão e nenhum homem o dá para elas. Aqueles que se alimentavam delicadamente e deliciosamente estão desolados nas ruas. Aqueles que foram criados usando carmesim abraçam estercos, pois a punição da iniquidade da filha do meu povo é maior do que a punição do pecado de Sodoma, que foi destruída em um momento, e nenhuma mão sobre ela permaneceu. Os seus nazireus eram mais puros do que a neve, e eles eram mais brancos do que o leite, e os seus corpos mais corados que o rubi, e seu polimento era de safira. O seu semblante mais negro do que um carvão, eles não são conhecidos na rua. A sua pele adere aos seus ossos, está murcha e torna-se semelhante a uma vara. Aqueles que são mortos pela espada são melhores do que aqueles que são mortos pela fome, pois esses definham, atingidos pela falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres compassivas cozeram as próprias crianças. Elas foram a sua carne na destruição da filha do meu povo. O Senhor completou a sua fúria. Ele derramou a sua ira violenta e acendeu um fogo em Sião. E isso devorou as suas fundações. Os reis da terra e todos os habitantes do mundo não acreditavam que o adversário e os inimigos adentrariam os portões de Jerusalém. Amados irmãos, aqui está uma descrição muito interessante e uma crítica muito séria à futilidade da glória humana. Da glória humana. Jerusalém era uma cidade, sim, rica. Era a cidade do rei, era a cidade de cada um dos príncipes, era a cidade
em que era perfeitamente possível se vestir do que havia de mais caro, que eram as roupas coloridas, principalmente com carmesim. Era uma cidade muito próspera, uma cidade que sim, muito leite, muito mel, muita carne, muita fruta, né? Como figos. Era uma cidade absolutamente deliciosa. E a vida maravilhosa que eles tinham davam a eles uma certeza insuperável, grandiosa, de que ninguém nunca conseguiria invadir e tomar Jerusalém depois de Davi. Sim, sim, sim. O versículo de número 12 traz à tona essa certeza, quando se diz de forma muito clara: os reis da terra e todos os habitantes do mundo não acreditavam que o adversário e o inimigo adentrariam os portões de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade muito bem localizada, ela estava sob o Monte Sião, o Monte Moriá, são montes altíssimos. O próprio salmista, ao olhar para Jerusalém, em momentos de agonia, ele dizia: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí, ao olhar Jerusalém, em cima de grandes montes, ele olha para o céu e ele diz: não, os montes de Jerusalém não podem me dar socorro. E aí ele completa a sua frase poética: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, Jerusalém estava numa posição estratégica. Davi a escolheu não foi à toa. Davi sabia o que estava fazendo. E para Jerusalém, como capital, afluíam todas as riquezas. Não sei se os irmãos se lembram dos estudos lá do livro de 1º e de 2º Reis, principalmente 2º Reis, quando Salomão chega ao poder e Salomão simplesmente estabelece que cada uma das tribos, durante um mês específico do ano, alimente o palácio. Como assim, pastor? Sim, alimente o palácio. O palácio não ia gastar absolutamente nada para alimentar. E toda a alimentação viria de uma tribo, e cada tribo, uma vez por ano, alimentava todo o palácio. Agora, alimentar o palácio significa alimentar todos aqueles que no palácio também trabalham. E alimentar todos que no palácio também trabalham significa exatamente alimentar praticamente quase toda Jerusalém, que vive em torno do palácio e vive em torno de todo o templo. Então, a riqueza que para lá afluía era uma riqueza muito grande. E isso tornava as tribos, em meses específicos, quando elas tinham que sustentar Jerusalém, isso tornava-se para elas algo absolutamente desastroso. Foi tão forte, tão terrível, tão agonizante o que eles passaram, que depois que Salomão morreu, foram a Roboão e disseram: diminui a carga tributária, né? A gente já paga muito tributo. O que eles queriam? Eles queriam um abatimento, eles queriam uma diminuição, porque você durante um mês, você tem que trabalhar para a tua sobrevivência e para sobrevivência da corte, irmãos, Salomão, só de esposas e concubinas, eram mais de 1000 mulheres, irmãos. E com essas mulheres vinham as servas dela. E com essas servas vinham pequenas escravos e escravas. Era um gasto incomensurável. E esse gasto ele continua, obviamente, depois que Salomão morre, Roboão chega ao poder, e é óbvio que o gasto teve que, de alguma forma, ser controlado, né? De alguma forma ser controlado,
porque 10 tribos foram embora, ficando só 2 tribos com quem? Com o Roboão. Mas mesmo assim, os gastos ainda eram enormes. Depois que Samaria caiu e morreu, ou seja, a grande capital do Reino do Norte, né? A grande capital do Reino do Norte. Depois que Samaria foi derrotada pelos assírios, muitos do Reino do Norte desceram para o Reino do Sul e se refugiaram nas cidades grandes de Jerusalém, principalmente, e nas cidades grandes de Judá, principalmente Jerusalém. Então, Jerusalém sabia o que era riqueza. Jerusalém, ela tinha a sensação de que aquela riqueza não acabaria. Ela tinha a sensação de que aquela riqueza duraria para sempre. É interessante toda a descrição aqui feita. Olha como eles são chamados. Versículo 1. Como o ouro tornou-se turvo, como está o mais fino ouro modificado. Ou seja, olha o versículo 2. Os preciosos filhos de Sião comparáveis ao fino ouro. Como eles estão estimados como jarros de barro, o trabalho das mãos do oleiro. Então, pare e pense comigo, compreenda por gentileza. Olha que coisa absolutamente única, ok? Vou ler de novo. Como o ouro tornou-se turvo, como está o mais fino ouro modificado? Os preciosos filhos de Sião, comparáveis ao fino ouro, como eles estão estimados como jarros de barro, o trabalho das mãos do oleiro. Ou seja, aquela vida absolutamente pomposa, fantástica, maravilhosa, esplêndida. Os jovens aqui de Jerusalém eram considerados e chamados, entre aspas, como ouro. A vida deles, de repente, se transformou em o quê? Em vida, não mais de ouro, mas de barro simples. Olha como a vida se transformou do dia para a noite. Crianças que tinham os seios da mãe para se alimentar, e tinham comida, e tinham bebida, porque até mesmo as mais simples pessoas tinham acesso a uma vida melhor. É aquela velha brincadeira horrível que existe. Antes estar na grande capital, mesmo vivendo num local mais simples, do que estar num local que não é a capital e numa posição elevada, né? Óbvio que todo mundo vai querer a capital, porque para a capital afluem absolutamente todos os grandes negócios, as grandes empresas, empreendimentos e dinheiro. Só que aqui, essas crianças, elas estão com a língua colada no céu da boca. De quê? De sede. Não tem o que comer, não tem o que beber. Elas pedem alguma coisa para comer e os homens simplesmente olham para elas e dizem: não, meu amigo, tem nada para você não, e come. Estão morrendo na rua. Olha como mudou. Olha como mudou todas as coisas. Se você parar e pensar, a fome, a sensação de fome é tão grande, que a palavra de Deus chega a dizer aqui, que as mulheres, aquelas mulheres compassivas, delicadas, inteligentes, mulheres de sociedade, da alta classe, elas foram obrigadas, para não morrer de fome, a simplesmente matar seus filhos e comer seus filhos. É interessante até a descrição de quem fazia parte da nobreza, né? Porque a maioria dos nobres foi levada cativa. E aqui eu estou falando de Daniel, estou falando dos irmãos de Daniel. Agora, parte da nobreza, que não era lá de primeira linha, ficou. E a descrição aqui é terrível. Eles dizem aqui no versículo 7, algumas bíblias, como a minha, diz:
Os seus nazireus eram mais puros do que a neve, mais brancos que o leite. E seus corpos corados como rubi. Algumas outras Bíblias não colocam nazireus, mas colocam os seus príncipes, ou seja, a classe dirigente. Aqui não é nazireu mesmo não, é classe dirigente. Ou seja, é gente que tem acesso a melhor comida, melhor bebida, melhor água. É lógico, vai ter um corpo muito mais forte, vai estar muito mais corado como rubi, né? E a cara brilhava, o corpo brilhava como a safira. Agora a descrição é terrível. Além de estar sujo, porque não tem como se limpar. Segundo a palavra de Deus aqui, a pele estava colando no osso, de tão magro, sem fome, desnutrido que estava o indivíduo. E quando você para e pensa e lê realmente o texto e vê o que Jerusalém era e o que ela se transformou, então você vê a futilidade da glória humana. Gente, a palavra futilidade significa algo que passa de forma muito rápida, a depender das circunstâncias. Futilidade vem aqui no sentido de que nada é absolutamente eterno. E aquele povo, segundo o que está então aqui em Lamentações, vivia numa cidade com uma glória tão elevada para os dias deles, era uma glória tão elevada, que se você parar e pensar, eles se inebriaram nessa glória e esqueceram de servir a Deus. Por essa glória, eles faziam tudo, eles matavam, eles roubavam, eles passavam por cima do pobre, eles arrebentavam, e eles se esqueceram que a glória que eles tinham, literalmente, é fútil, é vã, passa com o tempo. E aqui passou e passou muito rápido. Quando eu paro e penso nisso, eu entendo que a nossa vida é como Cristo diz, é como a erva do campo. Ela vem, ela seca e ela vai embora. A gente mal nasce. E eu hoje estou com 53 anos. Foi como se fosse ontem. E meu pai dizia isso também. Olha, ontem eu já estava assim, agora já estou assado. Eu ouvi meu avô também dizer para mim, meu neto, eu estou com 80 e como a vida passou rápido. Sim, tudo passa muito rápido. E quem simplesmente abraça de corpo e alma a glória que está vivendo num determinado momento, está cometendo um dos erros mais graves da existência, que foi o erro que Jerusalém cometeu. Jerusalém pensou que viveria naquela glória o resto de sua vida. E se esqueceu que tudo passa, que momentos difíceis chegam. E o problema é você se inebriar nesse momento de glória, de vitória, de alegria, de regozijo que você está vivendo, de tal forma que você se esquece absolutamente das coisas de Deus e não entende que a vida, sim, é hora lá em cima e hora lá embaixo. Pelo menos quando a gente se lembra de Deus, quando está lá em cima, com certeza, quando está lá embaixo, dificilmente Deus não se lembrará de nós. E o problema aqui foi que a futilidade da vida daqueles que estavam em Jerusalém era tão grande, era tão grande, era tão grande, que além de se esquecerem de Deus, viviam uma vida absolutamente dominada pelo diabo. Se você ler Sofonias, irmãos, se você abrir Sofonias, você vai ficar assustado no que era Jerusalém antes dessa queda. Se você pegar Jeremias e ler, você vai ficar completamente extasiado de tanta maldade, de tanta queda e de tanta luxúria no tocante à espiritualidade maligna. Então,
serve como lição para a gente. Irmãos, no dia em que Deus vem como juiz, você pode ficar tranquilo, absolutamente tranquilo, que quando ele vem como juiz, juízes, legisladores, governadores, presidentes, ninguém escapa da presença dele. Jerusalém pensava que a situação nunca ia mudar, independente de servir ou não a Deus. E estavam tão inebriados com a glória em que viviam, a descrição aqui é de uma cidade maravilhosa, que se esqueceram de quem tinha propiciado a eles todo aquele bem-estar. Todo aquele bem-estar. Irmãos, nós não podemos nos inebriar com um dia bom, porque o dia mau vem. A gente não pode ficar sonhando de que a vida é composta só de dias maravilhosos. Dias difíceis aparecerão. E aí essa é a grande questão. A gente tem que entender que o mesmo homem que gerou Jerusalém com essa grandeza, que foi, tomou dos jebuseus e entregou Jerusalém para o povo de Deus e a transformou em algo grandioso, foi o mesmo homem que escreveu o Salmo 23. Ele, no Salmo 23, não nega a possibilidade dos dias horríveis, mas ele diz que quem tem o Senhor como seu pastor, ainda que passe pelo vale da sombra e da morte, não terá medo, porque o Senhor estará com ele. Agora é óbvio, se eu estou no dia grande, em razão da misericórdia do Senhor, porque nada vem perfeito na vida da gente se não for por misericórdia de Deus. Assim diz Tiago, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Se eu estou no dia bom, e eu me esqueço do Senhor e vivo como o Senhor não existisse, pode ficar tranquilo. Quando o dia mal vier, talvez venha da mão dele, e vindo da mão dele, aí é juízo justo. E sendo juízo justo, muito difícil eu dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Quando eu vivo uma vida de pecado, o cálice é derramado pelo próprio Senhor. A mesa é preparada para os meus inimigos e não para mim. E se eu consigo sair vivo do vale da sombra e da morte, é porque ainda as misericórdias dele se renovaram a cada manhã. Então pense nisso. Pense num Deus que não se brinca. Pense e nunca mais se deixe levar pela futilidade da glória humana quando você estiver vivendo em glória humana. Porque isso vai passar. Lembre-se, só o que não passa é a palavra do nosso Senhor, que está eternamente nos céus. Então, saiba viver o dia bom e saiba viver o dia mau. Saiba no dia bom glorificar a Deus e louvá-lo, para também no dia mau ele com você estar, com você atravessar e lá na frente, te dar todo gozo e tranquilidade. Muito bem, aqui Pastor Gedeon Júnior, e foi uma alegria estar com você. Meu Deus, já vai dar 30 minutos e eu roubei 30 minutos do seu dia, me perdoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, uma semana fantástica. E até amanhã, com a segunda parte deste nosso fantástico capítulo. Hoje fomos do versículo 1 ao 12. Amanhã vamos do 13 ao 16. Hoje vimos a futilidade da glória humana. Amanhã veremos a futilidade da liderança humana.
Um grande beijo. A paz, Senhor.